E aí, moçada, beleza com vocês? Olha só, como na aula passada a gente já começou soluções, nessa aula agora eu vou resolver as questões da página 70, né? Então, vou resolver a questão 1 e a gente vai na sequência aqui até dar o tempo da aula, né? Eu até gostaria de sugerir o seguinte: as últimas duas questões, a 7 e a 8, elas falam sobre solubilidade de gases em líquidos, né? Não é um assunto assim tão relevante para concurso, mas e não é tão difícil, é tranquilo, né? E eu tenho essa aula prontinha, gravada, inclusive com exercício, no canal Adoro Química. Então eu sugiro que você assista essa aula no Adoro Química para eu não precisar usar a próxima aula nossa gravada aqui para esse assunto, porque senão eu não consigo entrar em cálculo de concentração de soluções a tempo. Lembra que a gente está apertado, né? Uma aula por semana tá sendo pouco aqui. Então, vamos para a resolução das questões. Eu começo com a questão número 1 da página 70. O enunciado dela está aqui, ó. Ela fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar só o marca-texto aqui. Beleza. Prontinho. Ó. A tabela a seguir mostra a solubilidade de vários sais à temperatura ambiente em gramas por 100 ml. No caso, 100 ml de quê? 100 ml do solvente, né? Aí deu aqui, ó, nitrato de prata, o sulfato de alumínio, o cloreto de sódio, o nitrato de potássio e o brometo de potássio. Aí ele pergunta, se 25 ml de uma solução saturada de um desses sais foram completamente evaporados e o resíduo sólido pesou 13 gramas, qual é o sal? Veja, informações importantes no enunciado da questão. Primeiro, esse aqui era o volume total da solução, 25 ml. Então, o volume total era de 25 ml. E a solução estava saturada. Se a solução estava saturada, significa que a massa de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura, né? Então, veja, ele disse que em 25 mililitros de solução, lembra que ele evaporou toda a água, e quando ele evaporou toda a água, o resíduo sólido pesou 13 gramas. Significa que em 25 mililitros você tinha 13 gramas do sal dissolvido. Por enquanto eu não sei ainda qual é esse sal. Lembra que o coeficiente de solubilidade é dado em gramas por 100 mililitros de água? Então, se eu tivesse aqui, ó, 100 mililitros de água, quanto de sal teria lá? Estou chamando de X, até porque é proporcional, né? Esse valor X aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 100 mililitros vezes 13 gramas, dividido por 25 mililitros. De cara aqui, ó, eu cancelo mililitros com mililitros, eu posso simplificar 100 por 25 vai dar 4 aqui, então ficou 4 vezes 13. Ora, quanto é que dá 4 vezes 13? 2 vezes 13 é 26, então 4 vezes 13 vai dar 52, não é isso? Então aqui vai dar 52 gramas de sal, ok? Deu 52 gramas de sal, significa que esses 52 gramas de sal estavam dissolvidos em 100 mililitros de água, porque o que a gente calculou foi a quantidade de sal dissolvido em 100 ml de água. E o sal cuja solubilidade é 52 gramas por 100 ml de água é o nitrato de potássio, que a resposta está aqui, ó, na letra D de doido. Então, encontramos a resposta da questão número 1, resposta letra D, beleza? Já vamos lá para a questão número 2, né? Questão número 2 fala aí o seguinte, ó. Em algumas circunstâncias, pode-se preparar soluções com mais ou menos soluto do que o necessário para preparar uma solução saturada. Ou seja, o que ele falou aí? Mais ou menos soluto do que o coeficiente de solubilidade, né? A uma dada temperatura, a solubilidade do sulfato de cobre 2, né, a 20 graus Celsius é cerca de 21 gramas por 100 gramas de água. Se uma solução foi preparada pela adição de 2,5 gramas desse sal a 10 gramas de água, a solução é o quê? Saturada, supersaturada, insaturada ou heterogênea. Então, quais as informações que a questão nos deu? Ó, primeiro, quanto vale o coeficiente de solubilidade do sulfato de cobre 2? Sulfato de cobre 2 é CuSO4. Ora, ele vale 21 gramas
por 100 gramas de água. Então está aqui, 21 gramas por 100 gramas de água, né? Aí olha o que ele fala, ó. Se uma solução foi preparada pela adição de 2,5 gramas desse sal a 10 gramas de água, né? Então ele quer saber a classificação da solução. Então vamos lá para a resolução, ó. Eu vou partir da informação que corresponde ao coeficiente de solubilidade do sal. Então, se o coeficiente de solubilidade é 21 gramas por 100 gramas de água, significa que 100 gramas de água conseguem dissolver até, no máximo, 21 gramas de sal, formando 121 gramas de solução saturada, ok? O que ele fez? Ó, ele dissolveu 2,5 gramas de sal a 10 gramas de água. Presta atenção aqui, ó. Ele dissolveu 2,5 gramas do sal a 10 gramas de água. Presta atenção aqui, ó. Eu fiz isso de propósito porque provavelmente alguns de vocês tentariam montar uma regra de 3 desse jeito aí. Olha aqui na tela, ó. Se você colocou aqui a massa de sal e se você colocou aqui, aliás, de água, né? E colocou aqui a massa de sal, não tem incógnita, não sobrou nada para você calcular. Então não dá para resolver desse jeito. O que você vai fazer? Você vai usar um desses dois dados. Ou você usa a massa de água 10 gramas, ou você usa a massa de sal 2,5 gramas. Aí você calcula o que você quer e compara com outro valor que ele deu. Aí sim você consegue resolver a questão. Então, é uma questão de interpretação de texto mesmo, uma questão de prática. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu gosto de usar a massa de água e eu vou deixar aqui como incógnita a massa de sal dissolvido. Então, x me dá a massa de sal dissolvido e y me dá a massa de solução saturada. Agora, calma. X me daria a massa de sal dissolvido caso eu formasse uma solução saturada, porque quando a gente trabalha com coeficiente de solubilidade, a gente trabalha com uma solução saturada naquela temperatura, certo? Então esse valor x aqui, ó, vai dar quanto? Vamos montar aqui. X vai dar 10 gramas vezes 21 gramas dividido por 100 gramas. Simplifico aqui, ó, gramas com gramas, deu 10 vezes 21, 210. 210 dividido por 100, vou pegar aqui, ó, então aqui vai dar 210 dividido por 100. Andou com a vírgula duas casas, deu 2,1 gramas do sal. Então, olha só, aqui, para 10 gramas de água, eu colocando 2,1 gramas do sal, eu teria uma solução saturada. Porque na regra de 3 eu usei como parâmetro de comparação, né? Esse valor aqui, ó, 21 gramas por 100 gramas de água, e esse é o coeficiente de solubilidade do sal. E você sabe que o coeficiente de solubilidade é a massa máxima de sal que você dissolve para fazer uma solução saturada. Então vamos lá. Em 10 gramas de água, o máximo que eu consigo dissolver do sal é quanto? 2,1 gramas desse sal. Mas quanto foi que ele colocou? Ele colocou 2,5 gramas de sal. Se ele colocou 2,5 gramas desse sal lá dentro, concorda comigo que 2,1 gramas dissolvem e resta e vai sobrar uma quantidade igual a 0,4 gramas de sal que sobraram sem dissolver. Se essa quantidade sobrou sem dissolver, ela vai precipitar, formando precipitado ou formando corpo de fundo. Então nós teremos uma solução insaturada não, supersaturada não, porque você tem que mexer na temperatura, saturada também não, então você vai ter um sistema heterogêneo. Portanto, para essa questão, resposta letra D de doido. Tá? Lá no sistema, olha o que ele fala. Se uma solução foi preparada pela adição de 2,5 gramas desse sal a 10 gramas de água, a solução é o quê? Opa, cuidado que aqui tem um peguinha, tá? Porque ele perguntou da solução, não perguntou do sistema. Então, peraí, se ele perguntou da solução,
A resposta correta vai ser a letra C. Sabe por quê? Porque a solução é saturada com corpo de fundo. Você tem, na verdade, um sistema heterogêneo. Entendeu isso? Então, fica atento, muita atenção, porque por causa de uma bobeirinha, a gente erra uma questão que a gente sabe. Aí você sabe que é complicado, beleza? Vamos lá para a questão número 3? A questão número 3 diz aí o seguinte, ó. Parece que ela é bem legalzinha. Vou pegar um marca-texto aqui. Ó, FUVEST. Em Xangai, uma loja especializada em café oferece uma opção diferente para adoçar a bebida, a chamada Sweet Little Rain. Olha só que legal, Sweet Little Rain. Vou até grifar aqui, Sweet Little Rain. Consiste em uma xícara de café sobre a qual é pendurado um algodão doce, material rico em sacarose, o que passa a impressão de existir uma nuvem pairando sobre o café, Sweet Little Rain, conforme ilustrado na imagem. Aí, ó. O café quente é então adicionado na xícara e, passado um tempo, gotículas começam a pingar sobre a bebida, simulando uma chuva doce e reconfortante. A adição de café quente inicia o processo descrito, pois. Então, por que a adição de café quente inicia o processo do Sweet Little Rain aí, ó? Olha só, moçada, o que está acontecendo? Isso aqui é uma nuvem de algodão, né? Sweet, açúcar, né? E aí o que acontece? Conforme você coloca o café quente, e se o café está quente, a tendência é que evapore água. Então você tem água no estado de vapor, evaporando aqui. Essa água no estado de vapor entra em contato com o algodão doce, deve se condensar nesse algodão doce, porque ele está na temperatura mais baixa, e quando se condensa, ela acaba dissolvendo esse açúcar, porque é sacarose. E aí pinga essa água adocicada aqui no café, ó, temperando o café com açúcar, deixando ele aí mais Sweet Little Rain, né? Ele pergunta, a adição de café quente inicia o processo descrito, pois, letra A temperatura do café é suficiente para liquefazer a sacarose. Não, você não está liquefazendo sacarose. Liquefazer é passar de vapor para líquido, né? Está errado. O vapor de água que sai do café quente irá condensar na superfície do algodão doce, gotejando na forma de água pura. Opa, na forma de água pura não, porque vai pingar água com açúcar, né? A sacarose que evapora do café, a sacarose não evapora do café, isso aqui está errado. Letra D. O vapor de água encontra o algodão doce e solubiliza a sacarose, que goteja na forma de uma solução de sacarose em água. Opa, essa aqui está coerente. Deixa eu ver a letra E. O vapor de água encontra o algodão doce e vaporiza a sacarose, não, porque seria transformar a sacarose em vapor. Então, encontramos a resposta letra D aqui, ó, do Sweet Little Rain. Que beleza. Vamos lá para a questão número 4 aí, ó. A questão número 4 diz o seguinte, ó. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato de sódio não se dissolveu completamente. Por que não se dissolveu completamente? Porque foi colocado em excesso. Aí você tem solução saturada com corpo de fundo, né? Este gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato de sódio em função da temperatura e 6 pontos que correspondem aos sistemas preparados. Então tá bom. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado são. Lembra, para ocorrer a precipitação, você tem que ter uma solução saturada com corpo de fundo. Para você ter uma solução saturada com corpo de fundo, quer dizer que o soluto tem que ser colocado em excesso. Essa solução e essa solução são insaturadas. A solução 2 e a solução 4 são saturadas. As únicas aqui que podem formar precipitado são as soluções 1 e 3, porque tem excesso de sal. Basta você analisar o gráfico. Então fica a resposta 1 e 3. 1 e 3 está aqui, ó, na letra B da questão número 4. Beleza? Essa aí é uma questão bem simples aí da sua apostila. Vamos lá para a questão número 5. Ó. Questão número 5 diz o seguinte. O gráfico a seguir
representa as curvas de solubilidade de várias substâncias. Então deu aqui, ó, nitrato de potássio, nitrato de prata, deu um monte de substâncias. Com base no gráfico, é correto afirmar que... Bom, a gente vai ter que procurar nas alternativas qual é a alternativa correta. Então vamos lá, direto para a letra A. A 0 graus Celsius, o KCl é menos solúvel em água do que o nitrato de potássio. Então ele está falando aqui, ó, da temperatura de 0 graus Celsius. Qual a solubilidade do KCl a 0 graus Celsius? KCl está aqui, ó, 20 e poucos graus. Opa, vou colocar uma seta aqui para melhorar. 20 e poucos gramas por 100 gramas de água. Qual que é a solubilidade do nitrato de potássio? Cadê o nitrato de potássio? Essa curva laranja, ó. A solubilidade dele está aqui. Então, o nitrato de... Aqui, o cloreto de potássio, KCl, é mais solúvel. O que ele falou? A 0 graus Celsius, o KCl é menos solúvel. Está errado, né? Vamos lá para a letra B. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a minha resolução. Bom, letra B. O KCl e o NaCl apresentam sempre a mesma solubilidade em qualquer temperatura. KCl está aqui, NaCl está aqui. Para ter sempre a mesma solubilidade, a curva dos dois teria que ser a mesma. Isso aí está sem chance, né? Então não tem jeito. Sempre não tem como. Num ponto pode até ser, mas sempre não. Letra C. A solubilidade de todos os sais representados no gráfico aumenta com a elevação da temperatura. Bom, se você tiver um gráfico, ó, solubilidade em função da temperatura. Se você tiver gráficos que tenham curvas crescentes, quer dizer que aumenta-se a solubilidade com o aumento da temperatura. Todas as curvas aí são crescentes. Ó, a do nitrato de prata é, do nitrato de potássio é, do nitrato de sódio, do nitrato de chumbo 2. Todas elas são crescentes. A do NaCl é um pouquinho menos, né? Mas também é crescente. Isso aí está correto. A solubilidade de todos os sais representados no gráfico aumenta com a elevação da temperatura. Isso aí está correto. Já pode marcar aqui, ó. Resposta letra C. Beleza? Bom, vamos já para a questão número 6. A gente não está com muito tempo para ficar enrolando, não. Aqui, ó. Questão número 6, ó. Em uma aula no laboratório de Química, os alunos prepararam, sob supervisão do professor, duas soluções aquosas, uma de cloreto de potássio e outra de cloreto de cálcio. Após observarem a variação da temperatura em função do tempo, durante o preparo de cada uma dessas soluções, os alunos elaboraram este gráfico. Considerando essas informações fornecidas por esse gráfico e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que... O que ele pergunta? A dissolução diminui a energia cinética média das moléculas, se é exotérmico, tá certo. Vamos lá. Ó, primeira coisa, você tem aqui uma curva do cloreto de cálcio que é crescente com a temperatura, né? E, opa, peraí, aqui é temperatura por tempo. Ah, tá, agora que eu entendi, eu tinha confundido errado, tinha entendido errado. Aqui, ó, vamos lá. Quando você dissolve o cloreto de cálcio, a temperatura sobe com o tempo. Ou seja, você vai dissolvendo o cloreto de cálcio, a temperatura sobe. Ou seja, isso aqui aumenta a temperatura do sistema, né? E para o KCl, ó, conforme o tempo vai passando, a temperatura diminui. Então aqui você tem uma curva decrescente que diminui a temperatura do sistema. Bom, obviamente, um desses sais tem dissolução endotérmica e o outro sal tem dissolução exotérmica. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Imagina que você tem aqui um recipiente. Nesse recipiente eu coloquei aqui a água. E vamos supor que lá naquela água eu joguei aqui, ó, o sal. Isso aqui é o sal. E agora o sal vai começar a se dissolver. Quando o sal começa a se dissolver em água, imagina que você colocando um termômetro aqui, você percebe um aumento de temperatura da água. A temperatura da água estava 20 graus Celsius, você colocou o sal para dissolver, misturou, depois que ele dissolveu a temperatura foi para 45 graus, por exemplo. O que aconteceu? Para que a temperatura aumente, né, o sal, ao se dissolver, libera calor. Esse calor liberado pelo sal
vai ser absorvido pela vizinhança. Quem é a vizinhança dele? A água. Então a água absorve esse calor e aumenta a sua temperatura. Portanto, esse sal tem dissolução exotérmica. É exatamente o calor liberado pelo sal ao se dissolver que aquece o sistema. Então, quando ocorre aumento de temperatura do sistema, significa que o sal tem dissolução exotérmica. Inclusive serve para fazer compressa quente, né? E quando tem diminuição de temperatura do sistema, quer dizer que o sal apresenta dissolução endotérmica. Então vamos lá para as alternativas para ver o que ele fala aí. Ó. É correto afirmar aqui, letra A. A dissolução do cloreto de cálcio diminui a energia cinética média das moléculas de água. O que é diminuir a energia cinética média das moléculas de água? É o mesmo que diminuir a temperatura, porque temperatura mede a energia cinética média das moléculas de água. Então, a dissolução do cloreto de cálcio diminui a temperatura? Não, ela aumenta a temperatura. Isso aqui está errado. Letra B. A dissolução do KCl é um processo exotérmico. KCl é processo endotérmico. Está errado aqui. Ó. Letra C. A entalpia de dissolução do cloreto de cálcio é maior do que zero. Maior do que zero, ΔH maior do que zero, significa processo endotérmico. Ele falou de quem? Do cloreto de cálcio? Do cloreto de cálcio, ó, processo exotérmico. Tá falso isso aqui. Ó. Letra D. A solubilidade do KCl aumenta com o aumento da temperatura. Bom, a gente já sabe que a resposta é letra D, por exclusão foi a única que sobrou. Mas veja, o cloreto de potássio KCl, que é esse daqui, ó, tem dissolução endotérmica. Você vai lembrar o seguinte, quando você fala de solubilidade em função da temperatura, sais que apresentam curvas crescentes têm dissolução endotérmicas. Sais que apresentam solubilidade decrescente são sais que apresentam dissolução exotérmica. Então, a solubilidade do KCl aumenta com o aumento da temperatura. Ora, se ele tem dissolução endotérmica, aumentando-se a temperatura, aumenta-se o coeficiente de solubilidade. Está certinho. Resposta confirmando letra D de dado para essa questão aí número 6. Beleza? A questão número 7, vamos lá para a questão número 7. Ó. Qual que é a questão número 7? A questão número 7 da solubilidade de gases em líquidos. Olha só. Ela fala o seguinte, lembra que solubilidade de gases em líquidos, eu não dei a teoria. Eu quero que, se você não lembra a teoria de solubilidade de gases em líquidos, eu vou te pedir para fazer o seguinte. Para a aula, vai lá no YouTube, no canal da Oroquímica, procura ter uma aula lá sobre solubilidade de gases em líquidos. Assista a aula da teoria, assista a teoria desse assunto, depois a gente volta para cá e resolve a questão. Porque eu não vou pegar uma aula só para falar de solubilidade de gases e líquidos, porque tem assunto mais importante e a gente está meio com a corda no pescoço aí. Então vamos lá. A questão do aquecimento global está intimamente ligada à atividade humana e também ao funcionamento da natureza. A emissão de metano na produção de carnes, a emissão de dióxido de carbono em processo de combustão de carvão e derivados do petróleo são as mais importantes fontes de gases de origem antrópica. O aquecimento global tem vários efeitos, sendo um deles o aquecimento da água dos oceanos. O aquecimento da água dos oceanos, o que consequentemente altera a solubilidade do gás carbônico nela dissolvido. Parou. Por quê? O aumento da temperatura diminui a solubilidade de um gás em um líquido, tá certo? Esse processo torna-se cíclico e por isso mesmo preocupante. A figura a seguir, preenchida de forma adequada, dá informações quantitativas da dependência da solubilidade do gás carbônico na água do mar, em relação à pressão e à temperatura. Tá, deixa eu explicar uma coisinha aqui. Ó. Quando se fala de solubilidade de gases em líquidos, quanto maior a temperatura da água, menor é a solubilidade do gás no líquido. E quando se fala de pressão do gás, porque, imagina, tem a superfície do líquido e o gás faz pressão em cima dessa superfície. Quanto maior a pressão, mais ele é empurrado para dentro, maior a solubilidade. Então, quanto maior a pressão parcial
desse gás na superfície do líquido, maior é a solubilidade do gás no líquido, né? Aí ele vem com a letra A falando o seguinte, ó, deixa eu ver aqui. De acordo com o conhecimento químico, escolha adequadamente e escreva em cada quadrado da figura o valor correto, de modo que a figura fique completa e correta. Solubilidade em gramas de gás carbônico por 100 gramas de água, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temperatura em graus Celsius, 20, 40, 60, 80, 100, 120. E pressão em ATM, 50, 100, 150, justifique isso. Ah, tá, agora que eu entendi. Então, é para a gente completar, na verdade aqui são 3 eixos, ó. Nós temos aqui, deixa eu pegar um laser, o eixo X, o eixo Y e cada curvazinha dessa daqui para você completar. Lembra de uma coisa? Olha só, a solubilidade, ela é inversamente proporcional à temperatura, ok? Se a solubilidade é inversamente proporcional à temperatura, concorda comigo, vou pegar uma caneta aqui, que essas curvas são curvas decrescentes? Se elas são curvas decrescentes, ó, uma curva decrescente indica que a relação entre o eixo Y e o eixo X é inversa, tá certo? Então, eu posso colocar no eixo Y a solubilidade, vou colocar aqui nesse canto, ó, solubilidade, aí você vai colocar aqui, ó, solubilidade em gramas de gás carbônico por 100 gramas de água. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a temperatura, vamos colocar aqui, ó, temperatura. Quais são? Então, isso aqui já foi, né? Quais são as temperaturas? 20, 40, 60, 80, 100 e 120. Então, tá aqui, ó, 20... Deixa eu fazer direitinho aqui para não atrapalhar. Opa. 20. 40. Tomar cuidado para não clicar aqui e aí atrapalha minha tela. 20, 40, 60. Opa. 60, 80, 100 e 120. Né? E aqui ficou a pressão que o gás exerce na superfície do líquido em ATM. 50, 100, 150, 200, 300, 400. Lembra que quanto maior a pressão, maior é a solubilidade, né? Então, olha só, a solubilidade é maior aqui e menor aqui, porque a solubilidade está no eixo Y, né? Então, olha só, solubilidade maior aqui com maior pressão. Então, aqui vai ser a maior pressão. Esse valor aqui vai ser 400, esse valor aqui vai ser 300, esse valor aqui vai ser 200, esse valor aqui vai ser 150, depois 100 e depois, cadê? 50. 50, beleza? Então, completamos esse quadro. É só um dado estatístico, né, analítico, para a gente analisar isso daí. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar a minha resolução. Letra B fala o seguinte: determine a solubilidade molar do gás carbônico na água em gramas por 100 gramas de água. Ué, solubilidade molar em gramas por 100 gramas de água? Estranho. A 40 graus Celsius e 100 atm. Mostra na figura como ela foi determinada. Tá. 40 graus Celsius, tá aqui, ó. 40 graus Celsius e 100 atm. 100 atm tá aqui, ó, né? Então, 40 graus Celsius, 100 atm, essa curva aqui, ó, é a curva de 100 atm, né? Ó, essa curva aqui é a curva de 100 atm. 40 graus Celsius, a solubilidade vai ser aqui, ó, quanto? Por volta de... Bom, não dá para saber exatamente qual valor é esse. Eu vou considerar aqui uns 5,5 mais ou menos para a gente fazer a conta, né? Então, olha só, vou considerar que o coeficiente de solubilidade vai ser 5,5, lembra que ele é dado em gramas, ó, gramas por 100 gramas de água? 5,5, opa, peraí que eu escrevi errado aqui. Ó, a solubilidade do CO2, ela vale 5,5 gramas por 100 gramas de água. Olha o que ele falou, ó.
Determine a solubilidade molar do gás carbônico na água, só que molar é dado em mols por 100 gramas de água, né? Não em gramas por 100 gramas de água. Ficou meio estranho isso daí. A 40 graus Celsius sem ATM. Solubilidade molar, eu imagino que ela seja dada em mols por 100 gramas de água ou mols por litro, né? No caso aqui, vamos transformar 5, essa já seria uma resposta, tá? Já seria uma resposta. 5,5 gramas por 100 gramas de água, porque ele falou aqui, ó, em gramas por 100 gramas de água. Mas vamos transformar isso em mols, para a gente colocar em mols por 100 gramas de água, porque aí a gente não abre margem para o examinador tirar ponto de você numa questão dessa daí. A pergunta não foi muito feliz, não. Bom, quanto vale a massa molar do gás carbônico? Olha só, carbono é 12, mais 16 vezes 2, 32, né? Então vai dar 44 gramas por mol. Então olha só, 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas de CO2. Quanto está dissolvendo, né? 5,5 gramas. Se está dissolvendo 5,5 gramas de CO2, significa que X vai me dar quantos mols de gás carbônico estão sendo dissolvidos em 100 gramas de água, tá? Esse valor X aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 5,5 gramas vezes 1 mol dividido por 44 gramas. Simplifico aqui, ó, gramas com gramas, deu 5,5 dividido por 44. Tem a calculadora aqui, vai dar 0,125. Então isso aqui, ó, opa, deixa eu pegar um azulzinho aqui, vai dar 0,125 mols. Então essa solubilidade, ela pode ser expressa, primeiro, solubilidade do CO2 vai ser 5,5 gramas por 100 gramas de água, aí ela está dada em gramas por 100 gramas de água, ou, para fugir do examinador tirar ponto de vocês, né, solubilidade do CO2 pode ser dada em mols por 100 gramas de água, 0,125 mols por 100 gramas de água. Beleza? Então eu colocaria essas duas respostas, porque a pergunta não foi muito feliz. Solubilidade molar em gramas por 100 gramas de água não faz muito sentido. Ou ela é dada em mols por 100 gramas de água, ou em gramas por 100 gramas de água. Então, se acontecer um negócio desse, se você estiver fazendo uma prova discursiva, tiver tempo, né, lógico, faça assim, para não correr risco de perder ponto aí de bobeira, beleza? Temos mais uma questão ainda, que é a questão número 8, para a gente terminar a apostila 3, ó. Fala o seguinte: a solubilização do oxigênio em água é um processo exotérmico. Assim, o que deve acontecer com o teor de oxigênio dissolvido na água quando a temperatura do dia aumentar? Presta atenção. Aumentou a temperatura, diminuiu a solubilidade de um gás em um líquido. Então, não interessa. Aumentou a temperatura, dissolve menos gás no líquido. 2. Por outro lado, supondo uma mesma temperatura em duas cidades diferentes, como Rio de Janeiro, nível do mar, maior pressão. E Teresópolis, Alto da Serra, menor pressão. Em qual água teria maior teor de oxigênio dissolvido? Ora, quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás no líquido. Então vamos lá. Assim, o que deve acontecer com o teor de oxigênio dissolvido na água quando a temperatura aumentar? Aumentou a temperatura, diminuiu o teor. Então, aumenta não, diminui sim, aumenta não, diminui sim, aumenta não. E aqui, 2, por outro lado, supondo uma mesma temperatura, ao nível do mar... Supondo a mesma temperatura, em duas cidades diferentes, como Rio de Janeiro, nível do mar, e Teresópolis, Alto da Serra, em qual água teria maior teor de oxigênio, onde a pressão atmosférica é maior, ao nível do mar. Então, será no Rio de Janeiro. Então, diminui Rio de Janeiro. Resposta aqui, opa, é isso mesmo. Diminui Rio de Janeiro, maior pressão atmosférica, está no nível do mar. Resposta letra B de bola, beleza? Então aqui, opa, ficou parecendo um D isso aí. Ó. Então aqui terminamos a questão número 8. Terminei a sua apostila 3 e na próxima aula a gente vai lá para a apostila 4. Beleza, meninos? Tchau, tchau para vocês. Abraço e até a próxima. Obrigado aí.